Olá pessoal, passando aqui mais uma vez, gravando nossa aula remota de matemática, dando continuidade ao tema geral, que é multiplicação. E hoje nós vamos estudar as propriedades da multiplicação. Então, estudando as propriedades da multiplicação. No aprendendo, nós vamos estudar primeiro a propriedade comutativa. Como se aplica a propriedade comutativa na multiplicação? Vocês vão ler o exemplo de Ana e Bruno. Por quê? Porque eles calcularam quantidade de brigadeiros na bandeja. Como eles fizeram? Aqui está a bandeja na ilustração, os brigadeiros, e Ana aplicou a multiplicação dessa forma. Ela conferiu os brigadeiros na linha e logo após ela conferiu na coluna. Como Ana fez? Ela conferiu a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ela percebeu que, observando essa bandeja, na linha nós temos 10 brigadeiros. Na coluna nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na coluna nós temos 12 brigadeiros. Para saber o total de brigadeiros que há na bandeja, ela fez a multiplicação. O total de brigadeiros por linha vezes o total de brigadeiro por coluna. Então ela resolveu colocar primeiro a quantidade de brigadeiros da coluna vezes a quantidade de brigadeiros da linha. Então ela fez a multiplicação. Aqui são os dois fatores. 12 vezes 10, que é igual a 120. Esse é o produto, ou seja, esse é o resultado da multiplicação. Mário também fez a mesma multiplicação, só que Mário aplicou a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ele colocou primeiro o fator 10, que é a quantidade de brigadeiros da linha, vezes o fator 12, que é a quantidade de brigadeiros da coluna. E teve como produto 120. Então, aplicando a propriedade comutativa, como é isso? A ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui ele diz: observe que, mesmo trocando a ordem dos fatores, os dois obtiveram o mesmo resultado. Que resultado foi? 120. Ou seja, vamos aplicar aqui: 12 vezes 10 é igual a 10 vezes 12. Aqui ele diz: invente mais multiplicações de dois fatores e calcule seus resultados. Depois, troque a posição dos fatores de cada um deles e calcule novamente os resultados. Ok? Eu usei alguns exemplos para vocês observarem. Que exemplos foram esses? Eu usei o fator 20, um fator aleatório, vezes o fator 2. Então, 20 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 40. Aí eu mudei a posição, eu resolvi colocar primeiro o fator 2 vezes o fator 20, ou seja, 2 vezes 20 é igual a 40. Então, a propriedade comutativa me diz que 20 vezes 2 é igual a 2 vezes 20. Então, vamos aplicar a propriedade agora. Como nós faremos? Se fosse para você aplicar a propriedade, você vai aplicar 20 vezes 2 é igual a 2 vezes 20. Agora nós vamos resolver o outro exemplo que era que o autor pediu que nós inventássemos. Então vamos lá. Nós temos aqui 20 vezes 10. Eu tenho o fator 20 primeiro, o fator 10 segundo. Então eu faço 20 vezes 10, que é igual a 200. Agora eu mudei. Primeiro eu coloquei o fator 10, depois o fator 20. 10 vezes 20 também é igual a 200. Então, vamos aplicar a propriedade. Eu sei que aplicando a propriedade é 20 vezes 10 é igual a 10 vezes 20. Por quê? Porque 20 vezes 10 são 200 e 10 vezes 20 também é 200. Ou seja, 200 é igual a 200.